Olá, aluno! Nós estamos agora tratando do livro Didática de José Carlos Libânio e veremos na sequência 5 questões. 5 questões objetivas que já caíram em concursos na área da pedagogia, na área do magistério, educação, e que ajudam a gente a pensar na postura que o Libânio assume em relação aos procedimentos de ensino e aprendizagem. Vejamos a primeira questão. Essa questão foi para a função de pedagogo no Instituto Federal de Tocantins em 2014. Para Libânio, a didática trata dos objetivos, condições e meios de realização do processo de ensino, ligando meios pedagógico-didáticos e objetivos sociopolíticos. Não há técnica pedagógica sem uma concepção de homem de sociedade. Ele mostra exatamente isso, que a didática tem uma relação filosófica, né? Que tipo de homem você quer formar para uma determinada sociedade, portanto, que postura você vai assumir enquanto docente em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Como não há concepção de homem e sociedade sem uma competência técnica para realizá-la educacionalmente. Assim, em relação à didática, analise as afirmativas e assinale a alternativa incorreta, ou seja, que é a errada. Bem, um pouquinho, você pode até não ter lido a didática do Libânio, mas dentro da perspectiva atual que nós temos de educação, no que a gente gostaria que a educação estivesse transitando filosoficamente, a gente consegue, com bom senso, responder essa questão. Letra A. Podemos definir didática como um conjunto de relações estabelecidas explícita ou implícita entre o estudante e o professor. Sim, conjunto de relações. Relações que implicam em aula, né, nos procedimentos. Aí não tem nada de estranho nessa afirmativa. B. As situações cotidianas não fazem parte das situações didáticas. Ué, a realidade não é levada em conta? Se a gente está dizendo, inclusive no enunciado, que existe uma relação educação e sociedade, isso já coloca para a gente que as situações cotidianas fazem parte de toda a transição filosófica e concepção que nós assumiremos enquanto educadores. Por enquanto, essa é incorreta. Isso significa que C, D e E devem estar corretas. Na formação contínua dos professores, o fundamental momento é o da reflexão crítica sobre a prática educativa. Perfeito, é a praxis. Ação, reflexão, ação. D. A didática ajuda o professor na direção e orientação das tarefas de ensino-aprendizagem. Sim, é o plano de aula, é a avaliação, é o currículo, todos os elementos que fazem parte da didática. Não tem nada de errado na letra D. Letra E. A atividade docente tem a ver diretamente com o para que educar, pois a educação se realiza numa sociedade formada por grupos sociais diversos. Porque acabamos de afirmar no enunciado. Exatamente, a relação com didática, história e filosofia. Portanto, a opção incorreta é a letra B, que coloca que as situações cotidianas não fazem parte das situações didáticas. A próxima questão que nós temos também de pedagogo é outra de um Instituto Federal, acho que do Piauí, 2012, diz o seguinte: de acordo com Libânio, a classificação e descrição das tendências pedagógicas poderão funcionar como instrumento de análise para o professor avaliar sua prática em sala de aula, utilizando como critério a posição que esse profissional adota em relação aos condicionantes sociopolíticos da escola. As tendências pedagógicas podem ser classificadas em... Então, Libânio faz 2 grandes grupos. Um grupo não crítico de tendências pedagógicas que está exatamente servindo para a manutenção do status quo, do status estagnado, sem movimentação, pobre continua pobre, rico continua rico, essas situações não críticas, e as tendências críticas, transformadoras, que vão exatamente estar criticando todo aquele assentamento do sistema capitalista. Esses são os 2 grandes grupos. Nesses 2 grandes grupos, nós temos subdivisões. Então, veja bem que a questão é um pouco capciosa. Ela mistura vários termos que se agregam às tendências pedagógicas. Aí você teria que pensar primeiro no sentido macro, para depois ir para o micro. Ele quer aqui o sentido macro, os 2 grandes grupos que têm uma relação com esses condicionantes sociopolíticos da escola. E aí, de uma forma bem direta, eu digo que é uma forma mesmo decoreba, que você tem que entender como é que funciona a classificação das tendências para cada autor, né?
Liboni vai falar das tendências liberais e as tendências progressistas. Liberal por quê? Tem a ver com liberalismo econômico, não crítico, servindo ao sistema capitalista. Essas tendências liberais englobam a tradicional, a escola nova, né, ou nova, renovada, e a tecnicista. Já em contrapartida, as progressistas englobam a libertária, a libertadora, a crítica social dos conteúdos. 3 para cada lado, para ninguém ficar com ciúme de ninguém. Né? Então, de uma forma direta, a letra C é que nos contempla. Mas vamos dar uma olhadinha. Olha a letra A. Liberais e metodológicas. A palavra liberal ainda está correta para pensar em tendência. Metodológica não é filosofia da educação, é didática. Letra B, progressista e racionalista. Progressista ainda vai, porque é o segundo grupo de tendências. Racionalista tem a ver com filosofia e não com filosofia da educação. Por quê? Na Idade Moderna, quando René Descartes vai trazer o método científico, ficou a partir dali um movimento filosófico na sociedade chamado racionalismo. O homem, junto à sua onipotência, sendo racional, perante o mundo. Não é filosofia da educação, é filosofia de uma forma geral. Letra C, nossa resposta. Letra D, progressivista e escolanovista, é praticamente sinônimo. Embora a palavra progressista assusta as pessoas, progressivista assusta as pessoas, né? Porque progressivista pode ser confundida com progressista. Progressista é no sentido macro. Progressivista é um destrinchamento da escola nova, tá lá nas liberais. Então, ou seja, progressivista e escola nova é praticamente sinônimo, não está dando dois grandes grupos antagônicos. Letra E, liberais e tecnicistas. As tecnicistas estão dentro das liberais. Então, você não tem dando dois grandes grupos diferenciados. Você tem ambas com a mesma perspectiva de atender o sistema capitalista. E aí a gente fica realmente com o gabarito letra C nessa questão aí de pedagogo colocada em 2012. Próxima questão caiu na prova do ENAD, Exame Nacional, de Avaliação dos Estudantes, que é aplicado na educação superior. Foi aplicado no curso de Pedagogia em 2011. Nós temos 4 afirmativas e quer saber qual é a afirmativa correta. Mas tem um enunciado aí, vamos dar uma lida. O fazer docente pressupõe a realização de um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. São o planejamento, a direção do ensino, da aprendizagem e a avaliação, cada uma delas desdobradas em tarefas ou funções didáticas, mas que convergem para a realização do ensino propriamente dito. Uma citação, na página 72 do Libânio. Considerando que, para desenvolver cada operação didática inerente, comum, ao ato de planejar, executar e avaliar, o professor precisa dominar certos conhecimentos didáticos. Avalie quais afirmações abaixo se referem a conhecimentos e domínios esperados pelo professor. Afirmativa 1. Conhecimento dos conteúdos da disciplina que leciona, bem como capacidade de abordá-los de modo contextualizado. Sim, o professor tem que saber o que ele vai ensinar e o conteúdo que ele vai ensinar. E mais do que isso, trazer uma convergência para a realidade do aluno. Então, para a gente estar correta a afirmativa. Afirmativa 2. Domínio das técnicas de elaboração de provas objetivas, por se configurarem instrumentos quantitativos precisos e fidedignos. Olha, isso é totalmente questionável. Primeiro que está limitando a prova apenas a uma competência técnica. Não que a competência técnica tem que ser descartada, mas ela não é exclusivamente algo que vai dizer exatamente se a prova vai ser um bom instrumento de avaliação. Ainda mais, por se configurar instrumentos quantitativos. Vários autores vêm criticando a prova como único instrumento de avaliação e como um instrumento de medida. O próprio Libânio também vai questionar. E fora que instrumentos precisos. Quem garante que... Vou usar um exemplo bobo, mas é um exemplo bobo, você não passou mal no dia da prova. Então, assim, é totalmente questionável essa afirmativa 2 frente à concepção de avaliação que desponta hoje em dia. Então, a gente está colocando ela como falsa. Afirmativa 3. Domínio de diferentes métodos e procedimentos de ensino e capacidade de escolhê-los conforme a natureza dos temas a serem tratados e as características dos estudantes. Claro,
A partir do momento que você tem um objetivo, os estudantes caracterizados ali naquele contexto, você vai pensar qual seria o melhor método mais apropriado de fazer esses estudantes com essas características de alcançar determinado objetivo. Então, afirmativa 3 para a gente está correta. 4. Domínio do conteúdo do livro didático adotado, que deve conter todos. É totalmente questionável, né? Todos? Será que o livro didático contém realmente todos os conteúdos a serem trabalhados durante o ano letivo? É como se toda a aprendizagem aí nessa afirmativa estivesse aprisionada ao livro didático. Então a gente também questiona. Estamos com as afirmativas corretas, a de número 1 e a de número 3. Portanto, a nossa opção é a opção letra B de bola para essa questão do ENAD. Aí uma questão inédita que fala sobre os métodos de ensino em relação à didática do Libânio e várias palavras aí se misturam para a gente pensar, né? Agora o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que abrange a didática? A didática ela está abrangendo o planejamento, o currículo, a avaliação. São os três, vamos dizer que são os três polos principais da didática. Coisa que a gente já sabe que no planejamento a gente tem os elementos, o objetivo está presente, o conteúdo está presente, o método está presente. E a gente já começa, a partir dessa premissa, imaginar algo para poder colocar aí como fulcral para discutir e separar algumas coisas. Então, por exemplo, escola-sociedade, isso não é um procedimento didático, isso é um procedimento filosófico. Escola-comunidade também não é um procedimento didático, é um procedimento filosófico. Ou seja, já conseguimos eliminar a letra C e E. Ficaríamos na dúvida entre A, B e D. Percebe uma questão lógica. Na letra A e letra B, forma aparece duas vezes. E as duas palavras que aparecem, ora, uma vez na letra A, objetivo, e na letra B, conteúdo, é que estão resumindo na letra D, objetivo e conteúdo. Olha, resolver uma questão é montar um quebra-cabeça. Você não leu a didática do Libânio, vamos supor. Você tem que criar uma estratégia de resolução de questão. Por questões óbvias. Você fica com que letra? Letra D. E realmente é uma questão decoreba, mas é uma questão decoreba que tem um entendimento por si. Objetivo e conteúdo são eles que determinam que método você vai usar. Claro que dentro de um contexto. Então, eu quero alcançar o objetivo. Para alcançar esse objetivo, eu vou passar por determinados conteúdos. Que caminho eu vou trilhar? Este caminho é o método. Por isso que a gente fica com a letra D de dado, objetivo e conteúdo. E a última questão aí que a gente tem, do Libânio. Professor polivalente quer dizer professor de todas as áreas de conhecimento, né? O professor dos anos iniciais. Prefeitura de Floriano, em 2011. De acordo com o Libânio, a avaliação escolar cumpre 3 funções na sua operacionalização. Essas funções são: claro que a gente entende que na abordagem qualitativa de avaliação existem dados quantitativos. Então, a ideia de dado quantitativo não deve ser negado pelo processo de avaliação dos sujeitos. Mas aí mora uma questão decoreba. A gente sabe que poderia vir assim, 2 funções, quantitativa e qualitativa, não seria errado. Ou então, 3 funções, somativa, formativa e diagnóstica, como vários autores agregam. Também não estaria errado. Só que ele quer saber exatamente o que consta no livro do Libânio. Você leu? Então, pega o capítulo de avaliação escolar do Libânio e dá uma lida, porque é uma questão bem decoreba mesmo. E aí, o que está escrito lá no livro é pedagógica, didática, de diagnóstico e de controle. Que quer dizer a mesma coisa, quantitativo e qualitativo ao mesmo tempo, mas é uma questão decoreba. Às vezes é que você saber exatamente a nomenclatura do autor faz a diferença na hora de você fazer algum concurso específico. Bem, e assim chegamos ao fim. E espero que vocês façam outros estudos e procurem outras provas para estudar também em relação aos concursos aí.